Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia em que o Correio do Estado publica mais uma pesquisa, né, em que indica claramente um cenário de primeiro turno para as eleições de Campo Grande. Não que o juiz Odilon de Oliveira, que é o protagonista principal aqui da oposição, esteja caindo. De verdade, ele não está crescendo tanto quanto se esperava, mas da pesquisa anterior do IPEMES, ele tinha 29% e passou para 33%. Subiu exatamente 29 para 33, subiu exatamente 4 pontos. Mas a Zambuja também cresceu, tinha 42 e foi para 48. Subiu 6 pontos. Então, abre-se um cenário aqui de segundo turno, nos votos válidos. De acordo com a pesquisa, o Azambuja aparece com 51% e o juiz Odilon de Oliveira com 33,71% dos votos válidos. Por que está abrindo-se, né, esse cenário de eleição em primeiro turno? Porque esperava-se que os outros candidatos não fossem atingidos pela polarização entre o Azambuja e o juiz Odilon de Oliveira. Então, em verdade, foi-se criada aqui uma expectativa de voto útil, com a polarização entre o Azambuja e o juiz Odilon de Oliveira. Esperava-se um crescimento do candidato do MDB, o Júnior Moco, mas não foi para lugar nenhum. Na pesquisa anterior tinha 7%, nessa pesquisa ela tinha 7,7%, nessa pesquisa está com 8,81%. 8,80%, já não cresceu absolutamente nada. O candidato do PT, que a pessoa achava que ele fosse crescer também, não cresceu nada. O candidato do PSOL também não cresceu, os candidatos não cresceram. Em verdade, quem cresceu mesmo foi a Zambuja e quem cresceu mesmo foi o Odilon. Então, está, né, estabelecido aí um páreo, considerado das pesquisas, um páreo de primeiro turno mesmo. A eleição pode terminar no domingo, primeiro tempo. A pesquisa indica uma vitória do Reinaldo Azambuja, mas há uma disputa, até porque os dois estão em fase de crescimento. Se o Azambuja parar de crescer, né, tem a impressão que ele já está chegando no teto, e o juiz Odilon apertar mais, é perigoso o próprio juiz chegar, quer dizer, não está definido, apesar da grande diferença apontada nas pesquisas, não há uma definição, porque muitos indecisos podem decidir até a eleição, e vai depender muito também do debate, que não tem sido extremamente cruel para o juiz Odilon de Oliveira. Se ele conseguir se recuperar no debate de hoje, pode inclusive manter esse crescimento, sem naturalmente, ainda com base na pesquisa do IPEMES, sem ameaçar, né, seriamente a candidatura do Reinaldo Azambuja. Isso pode crescer muito, e esse crescimento vai naturalmente favorecer a legenda do partido, tanto para
deputado federal como para deputado estadual. Hoje há a expectativa de se eleger um deputado federal no PDT, ou na coligação do PDT, e de 2 a 3 deputados estaduais nessa mesma coligação. Se o juiz mantiver essa sua tendência de crescimento gradual aí e seguro, pode inclusive melhorar essa performance aí da chapa proporcional. Mas o problema é que está criado aí, aberto um cenário de decidir a eleição já no primeiro turno. Até por falta de, porque para ter segundo turno tem que ter necessariamente 3 candidatos relativamente fortes, como foi na eleição passada para o governo do estado, que tinha 3 candidatos com bom desempenho nas urnas. Foi o Azambuja, o Delcídio e o Nelsinho Trade. O Nelsinho Trade terminou levando a eleição para o segundo turno, e no segundo turno o Azambuja venceu. Agora, nesta eleição, não há esse terceiro nome, né? Essa terceira via aí, para viabilizar o segundo turno. Está cada vez mais difícil um segundo turno e está cada vez mais próximo da eleição terminar já neste turno inicial. A grande expectativa desta terça-feira é o debate, né, que vai acontecer pela TV Morena, o único debate da TV Morena nesse primeiro turno, e que vai, né, que pode ajudar mais o Azambuja e pode também ajudar o juiz Odilon de Oliveira. Aquele que se sair melhor no debate vai poder vislumbrar, né, aí, melhores resultados no segundo turno. O governador Reinaldo Azambuja vem de um pedido aí do Ministério Público para arquivar o processo no qual ele vai ser julgado no dia 17. Não significa isso que ele vai ganhar o processo, né? Uma colher de chá que ele tem, né? Quer dizer, uma possibilidade a mais que ele tem, um handicap, né? Que ele tem para se livrar desse processo, já que tem essa recomendação de arquivamento feito pelo Ministério Público Federal. Já que o juiz, né? Os juízes não são obrigados a atender o Ministério Público Federal. Por exemplo, o Sérgio Moro, lá em Curitiba, deixou de atender a recomendação do Ministério Público Federal e quebrou o sigilo da delação premiada do Palocci contra o Lula. O Ministério Público havia recomendado não abrir e ele, mesmo assim, abriu. Quer dizer, o juiz não obedece aquilo que é recomendado pelo Ministério Público. O Ministério Público aciona, né? E o juiz decide. Pode acontecer também com esse processo do Azambuja, que o STJ pode rejeitar ou não considerar o pedido de arquivamento do Ministério Público Federal. É difícil, né? Geralmente a Justiça acata, mas de repente, como aconteceu agora em Curitiba com o Sérgio Moro, de repente pode também não acontecer. Daí a preocupação ainda do governador Reinaldo Azambuja de liquidar a eleição já no primeiro turno, porque vai ser julgado como governador reeleito. As chances de um resultado negativo são bem menores. Então, está aí uma pesquisa do Datamax. Datamax é uma pesquisa também para o governo do estado, que foi publicada ontem. Mostra mais ou menos esse mesmo quadro aqui da pesquisa do IPEMS. A única pesquisa que
indicam o segundo turno, publicada esta semana também, foi a do Ranking que coloca a possibilidade do segundo turno, só que ao invés do segundo turno ser entre o Azambuja e o Odilon, seria entre o Azambuja e o candidato do MDB, Júnior Mock. Todos os outros institutos, todas as outras pesquisas, indicam um segundo lugar do juiz Adão de Oliveira, bem distante do terceiro. A única pesquisa que mostra que o Júnior Mock cresce é exatamente a pesquisa do ranking, a do Ibope, do IPEMES, do Datamax, outras pesquisas divulgadas, mais ou menos que comparam o resultado pífio, né, da candidatura do MDB, que não vai levar, né, que não vai permitir que a eleição chegue no segundo turno. Vai liquidar a fatura, pelo menos é a tendência neste primeiro turno. Candidato também indicado aqui pela pesquisa do Datamax, em Mato Grosso do Sul, é o Bolsonaro, que se apresenta aqui com 38% contra 23% do candidato do PT. O candidato do PT, o Haddad, termina competindo, né, com o Bolsonaro, já que o Bolsonaro não tinha até então nenhum competidor respeitável. Aforante o Lula, naturalmente, que tinha um eleitorado fiel aqui no estado de Mato Grosso do Sul e que transfere esse eleitorado para o Haddad. E isso, gente, segundo a pesquisa, não sei o que estou falando, eu ando por aí, eu sinto menos, né, porque na condição de candidato, na condição de ter um candidato e ter um partido, a gente termina não visualizando a coisa com muita isenção, né? Termina sempre achando que o candidato da gente está melhor, achando que a candidatura da gente está melhor, tal. Quando este achismo, quando essa pode ser realidade ou também pode não ser realidade. Agora, a pesquisa é um retrato mais ou menos fiel da situação nas eleições para governador, presidente da República, nas eleições majoritárias, porque nas eleições majoritárias são menos os candidatos e você faz a estimulada, né? Apresentar a relação dos candidatos, porque não são tantos. Já numa pesquisa de deputado federal e deputado estadual, é humanamente impossível, né, você definir percentuais, até porque a eleição, a pesquisa é totalmente espontânea. Não tem... O eleitor, no meio de 300, 400 candidatos, ele termina chutando ou simplesmente dizendo que não tem candidato ainda, porque... E, em verdade, né, cerca de 50% do eleitor de Mato Grosso do Sul, eles não sabem quem vai votar para deputado federal e deputado estadual. Tem um público já que sabe, mas tem uma maioria que não sabe. E para deputado estadual, muito mais ainda, né? Os indecisos são muito mais, porque o eleitor vai se preocupar primeiro em definir o candidato a presidente da República. Logo em seguida, o candidato a governador. Depois vem o candidato a senador ou os candidatos ao Senado. E, finalmente, é que vem o deputado federal e o deputado estadual, esse já lá vai para a rabeira aí da decisão, da definição do eleitorado. Para o Senado, em todas as pesquisas, quem tem crescido muito é o ex-senador Delcídio Gomes do Amaral. Esse realmente tem crescido, já está com uma média de 14% nas todas as pesquisas que eu vi até agora, e crescendo, está em crescimento. O Zeca e o Nelson estão parados, né? Não estabilizados, não cresceram, mas também não caíram. Em algumas pesquisas, o Moca ultrapassa o Zeca do PT,
Mas, em verdade, na média geral, o Zeca do PT continua em segundo lugar. Eu acho que a grande ameaça, tanto ao Zeca como ao Moca, nesta eleição, é a candidatura do ex-senador Delcídio Gomes Amaral, porque é a única que está em crescimento. Tem um crescimento residual da candidatura da Soraya Tronic, que é apoiada pelo Bolsonaro, tem um crescimento razoável, mas também não muito, né, não muito expressivo, do procurador Sérgio Harfuch. Do resto é lugar comum. O estado de Mato Grosso do Sul tem uma tendência de renovar muito pouco nesta eleição. Não sei para o Senado, né, que são candidaturas novas, só tem um candidato à reeleição. Deputados federais, né, há entre os cotados, não pelas pesquisas, mas pelo volume de campanha, da chapa do Rinaldo Azambuja, um do MDB, um da chapa do PDT, e ficam duas vagas aí, né, flutuando aí, para saber como é que vai ser, que vai pela sobra e tal. Muito dificilmente o Azambuja, mesmo com esse fluxo aí enorme de preferência, muito dificilmente ele elege mais que 4 deputados federais. Muito dificilmente. É possível até que eleja um quinto e tal, mas muito difícil. Assim como é muito difícil o PDT, a chapa do PDT eleger 2. Um é praticamente certo, né? Numa disputa entre Dagoberto Nogueira, entre o Odilon Júnior e o Wilton Acosta. São 3 candidatos que têm mais ou menos o mesmo percentual de preferência do eleitorado e que vão disputar essa vaga na chapa do PDT. Muito dificilmente o PDT elege um deputado, mais um deputado federal. O que acontece também com o PT. O PT tem o Wander Lobé, que pode inclusive se eleger na sobra, né? Porque também está muito difícil ao PT conseguir votos suficientes para formar a legenda de um deputado federal. Como nessa eleição vai contar a sobra, mesmo para os partidos que não elegerem não preencheram uma vaga, o PT pode eleger o Wander Lobé. Então, ficaria aí uma vaga, né? Uma vaga na dependência, elegendo 4 dos tucanos e companhia, elegendo um de cada coligação, PDT, MDB e PT, aí ficaria uma vaga, né, que seria disputada na sobra. E essa sobra poderia ir para o próprio Azambuja, como pode ir para o PDT, né? Vai depender muito daquilo que o PDT conseguir com esse crescimento aí da candidatura do Odilon de Oliveira, porque a candidatura, o governador termina puxando também os deputados federais. Deputado estadual, não dá para você fazer conta, até porque tem muitos candidatos demais, né? Em todas as chapas tem candidatos competitivos, então não dá para você fazer uma base de quantos poderia eleger. No PDT, o pessoal conta com a eleição de 3 deputados estaduais. Meu amigo Marquito Miranda, muito boa tarde. Camarada Sérgio Cruz, parece que você já jogou a toalha em relação ao juiz Odilon. Eu acredito que ele vai para o segundo turno. Você esqueceu de mim, mas estamos juntos. Ô Marquito, não esqueci de você não. Você é meu amigo desde a campanha de 1998. E não estou jogando toalha, não. Eu estou fazendo um comentário que né, totalmente isento de preferência pessoal. Fazendo um comentário aqui de que está estabelecido um cenário de primeiro turno.
que pode ir para o primeiro turno e que pode ser vencido tanto pelo Azambuja como pelo juiz Odilon de Oliveira. Os dois estão na disputa para o primeiro definir a eleição no primeiro turno, até porque não há um terceiro nome para levar essa eleição para o segundo turno. Há um protagonismo e uma polarização entre o juiz e o Azambuja. É claro, se o juiz conseguisse sair bem no debate hoje, mantiver esse ritmo de crescimento que ele está tendo desde a pesquisa passada, é claro que ele pode disputa tranquilamente o primeiro turno com o Azambuja. Hoje, as pesquisas favorecem, eu estou fazendo aqui um comentário com base nas pesquisas, ninguém é obrigado a acreditar em pesquisa, nem eu sou obrigado a acreditar. Só que eu não tenho em quem acreditar, a não ser nas pesquisas, né? Por mais falhas que elas possam apresentar, eu tenho que ter uma base científica para fazer o comentário. E cientificamente eu estou fazendo um comentário de acordo com as pesquisas, mostrando esse cenário de primeiro turno. É claro que se o Júnior Mock surpreende, consegue lá 10, 12, 15%, é claro que ele pode levar a eleição para o segundo turno, como aconteceu na eleição passada, quando Delcídio e Azambuja e o Nelsinho Trade, né, disputavam uma faixa acima de 20% dos votos. É claro que a eleição foi para o segundo turno, como pode ir nesta eleição, se todas as pesquisas, menos a pesquisa do ranking, estiverem equivocadas com relação ao percentual de votos do Júnior Mock, que aparece com 20% no ranking e não passa dos 8% no IPEMS. Então toda a dificuldade em se fazer uma análise mais segura está exatamente no fato do Júnior Mock apresentar dois resultados totalmente diferentes. Um resultado na pesquisa do ranking e outro resultado nas outras pesquisas. Mas se confirmado o resultado do ranking, do Instituto Ranking, a eleição vai para o segundo turno. E não tem outro jeito, segundo turno entre o juiz Odilon de Oliveira e o governador Reinaldo Azambuja. Esta é que é a colocação. Não há... as equipes de trabalho, tanto do Odilon como do Azambuja, principalmente do Odilon, continuam motivadas, né? Cada qual contando, esperando um melhor resultado no dia 7 de outubro. Agora, eu tenho que fazer um comentário aqui isento de qualquer paixão. A minha paixão está na rua, está na sola do sapato, está no palanque, onde eu vou lá defender o meu candidato, os meus candidatos, a minha candidatura. Agora aqui eu tenho que fazer um comentário de acordo com a realidade, até porque não tem ninguém idiota, né? Todo mundo sabe como é que é feito, como é que faz tal. Não adianta eu vir aqui dourar a pílula, né? A realidade é essa que a gente está vendo, sem ninguém jogar a toalha. Tanto o Azambuja, que o pessoal já canta vitória no primeiro turno, quanto o pessoal do Odilon, que resiste até com certo heroísmo, tendo uma campanha extremamente difícil do ponto de vista econômico financeiro, porque não tem dinheiro nenhum, a campanha feita no suor e na sola do sapato. Aquela carreata de domingo lá nas Morenias mostrou que em Campo Grande a candidatura do Odilon de Oliveira está realmente resistindo e mostrando que tem condições de chegar ao seu limite, que seria o limite de uma vitória. Agora, a última pesquisa do IBOP não mostrou isso, a pesquisa de Pena não mostrou tal. E a gente vai se basear exatamente nas pesquisas para ter noção daquilo que pode acontecer. Agora, muita coisa pode acontecer de hoje até o dia da eleição. Não pode? Bem, a entrevista de hoje será com Eduardo Riedel. Eduardo Riedel é o secretário de governo do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Naturalmente ele vai falar uma série de coisas aí de enaltecer a figura do governador, né, que o governador deixou de fazer, deixou de tal. Mas eu não vou deixar de rodar a entrevista dele, até porque esse programa aqui tem se pautado, né, desde a sua primeira apresentação há quase 12 anos, em mostrar, né, todos os lados
sem nenhum tipo de paixão, sem nenhum comprometimento do ponto de vista político. Então a gente vai mostrar, claro, uma entrevista que vai, né, botar a bola no pé do Azambuja, mas a gente vai mostrar assim mesmo, você que tira as suas conclusões depois da apresentação. Apresentação que virá logo em seguida ao Tempo em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV 6 meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se. Não se esqueça de tomar a segunda dose 6 meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com e vamos direto à entrevista do dia. Participam da entrevista Marcos Faria, Carmen Sestari e Benhur Ferreira. O entrevistado é o secretário de governo do estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Nosso convidado de hoje é o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, a quem agradeço a presença aqui no programa Tribuna Livre. E já pergunto, a Segovia, ela coordena, monitora os programas e ações do governo e concentra ainda a responsabilidade sobre ações fiscalizadoras, não é? Para a preservação do equilíbrio econômico e também da eficiência técnica em condições de regularidade dos serviços públicos. Então vamos começar falando aí desse equilíbrio econômico. Qual a situação do nosso estado com relação às obras em andamento e, claro, esse equilíbrio econômico tão importante? Bom dia. Bom dia, Marquinho, bom dia, Carmen, bom dia, Benhur. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês na capital. Bom dia a todos os ouvintes aqui de Campo Grande, região. Sem dúvida nenhuma que é um desafio muito grande conduzir um estado dentro do cenário que nós vivemos e estamos vivendo. Né? De 2015 para cá, atravessamos uma crise sem precedentes no país. Essa crise se desdobrou em todos os sentidos, na questão política, ética. Nós estamos vendo o país dividido e as finanças foram severamente afetadas, né, do ponto de vista de arrecadação e com uma demanda cada vez maior pelo público presente na sociedade.
E essa equação nem sempre é fácil de fechar. Claro. E talvez tenha sido essa uma das grandes marcas do governador Reinaldo Azambuja, que desde o início determinou um planejamento extremamente ousado para que a gente pudesse atender todas essas expectativas e manter o Estado em equilíbrio fiscal, né, sem agredir o empresariado do ponto de vista de tributação, porque esse também é um sentimento e uma realidade. Né? No Brasil paga-se muito imposto de uma maneira geral e aquilo não retorna da maneira que a população tem como expectativa. Então essa equação ela foi trabalhada muito em 2015 para a gente chegar hoje ao final desse primeiro mandato, ou desse mandato, em equilíbrio fiscal, com muita dificuldade. Né? Mas é fundamental que houveram os investimentos, e o governador também tem uma política muito municipalista. Você mencionou as obras, Marquinhos, são 79 municípios que nós temos obras de infraestrutura em todas as áreas, né? Rodoviária, nas cidades, nas estradas, as pontes que foram substituídas, estão sendo substituídas por concreto. Uma obra ou obras importantíssimas que tem que ser falado de maneira bastante enfática, o saneamento básico. Talvez essa seja uma das maiores ações que nós temos, porque saímos de 34% de cobertura e estamos avançando para perto da metade da população, 50%, e temos que, como diz o governador, universalizar, porque isso é saúde, isso é cidadania, isso é decência na vida das pessoas. Então saneamento é fundamental. Diminuir o déficit habitacional, no momento onde o governo federal praticamente acabou com o programa de habitação, saímos do 1.600.000 habitações em plano federal para 100 e poucas mil casas. Aqui no estado nós vamos fechar o ano com algo em torno de 26 mil unidades habitacionais, com inovação de programas também para atender faixa de baixa renda em alguns projetos específicos. Então, essa equação na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública, para poder atender a população e manter o equilíbrio fiscal, sem dúvida nenhuma, foi um ato de muita responsabilidade e muito planejamento, né, com os contratos feitos, com foco em relação a essas áreas, para que a gente chegasse agora em 2018 com essa performance que o Estado teve. Vamos lembrar que o Estado de Mato Grosso do Sul é um dos poucos que manteve esse equilíbrio, salário em dia, as coisas acontecendo, com bastante entrega em todas as áreas para a gente discutir. Claro que aí o governo trabalha nos municípios, e você falou a respeito dos 79 municípios, mas o governo tem um planejamento. Olha, eu vou fazer tal obra em determinada região, em determinada cidade, mas aí vem o prefeito, bate a porta do governo do estado e diz: olha, eu estou precisando, além dessas obras que o governo lançou, eu preciso da ajuda de vocês no município, algumas parcerias. E o governo do estado, mesmo com essa dificuldade, tem as parcerias para recapeamento, como está sendo feito aqui em Campo Grande e também em outros municípios. Como é que consegue, ao mesmo tempo, lançar obras que são importantes para o estado de Mato Grosso do Sul e conseguir essas parcerias, ou seja, ajudar também o município com recursos ou com obras que a própria prefeitura chega e fala: olha, eu estou necessitando, a população já não aguenta mais, eu não posso passar esse ano sem levar essa determinada obra para o município. Como é que foi feito isso no governo Reinaldo Azambuja? Desde o início, Marquinhos, houve essa parceria com o município. Quando o governador chamou prefeitos, câmaras municipais para discutir prioridades do município, isso já foi colocado no planejamento. Então o prefeito e a Câmara Municipal, quando chegava e falava: olha, nós temos aqui esse bairro para asfaltar, nós temos aqui que avançar ainda mais o saneamento. Isso era colocado como prioridade daquela comunidade, daquele município, dentro do planejamento. Naturalmente, você flexibiliza mais ou menos esse planejamento em função da questão orçamentária, claro, e da necessidade específica. Então, foi dessa maneira que nós construímos esse arco de ações extremamente expressivo, em parceria com os municípios e de acordo com a demanda dos municípios, da Câmara Municipal, e envolveu também vereadores, prefeitos para essa discussão. Logo em 2015, cada um dos municípios do estado elencou as 3 principais ações que o município necessitava, demandava. Tem muito município sem asfalto em bairros, tem obras estruturais importantes, anel viário, exemplo daqui de Campo Grande, quando foi sentado com o prefeito Marquinhos Trade, que numa união
e parceria da Prefeitura Municipal com o Governo do Estado, elencou as prioridades e resultou nisso que a gente tem visto no município de Campo Grande. Eu acho que quando há essa parceria, essa boa vontade, esse interesse mútuo, as coisas acontecem. E eu não tenho dúvida que essa maneira de realizar não só as obras, mas em todas as áreas, segurança, saúde e educação, nós temos uma melhoria de eficiência da aplicação do recurso público para a população. Secretário, o governador está encerrando esse mandato. O senhor pensar, quando fosse discutir esse período de reinado do governador, quais serão as marcas desse governo? O que o senhor apontaria? Obviamente, a gente tem acompanhado, havia uma agenda de enfrentamento à crise. O governador e o senhor mesmo tem colocado muito essa questão da conjuntura, do contexto de recessão, aquela coisa toda, mas agora encerrando esse mandato, tentando até projetar um pouco o futuro. Qual que vai ser as marcas e ao mesmo tempo, qual que é a agenda? Qual que vai ser a agenda do futuro governo? Que pontos estruturantes, que o senhor colocaria como um sonho, como que pode mobilizar a sociedade? Excelente pergunta, Benhur. E aí eu quero fazer referência, e muita gente pergunta, né, a qual que é a marca do governador Reinaldo nesse mandato. Eu acho fantástica essa discussão, porque muitas pessoas querem um ícone. As pessoas querem uma obra grande, uma estrutura grande. Isso é característica do brasileiro, inclusive. E a grande marca do governador Reinaldo é a responsabilidade com as áreas essenciais de serviço à população. Quando você discute escola de tempo integral, melhor estrutura nessas escolas, o melhor salário de professor do Brasil, essa é uma agenda. Nós não podemos ficar com os 260 mil alunos com o nível de evasão que a gente tem sem rever essa estrutura de ensino. Essa é uma agenda fundamental na educação. Quando a gente discute regionalização de saúde e é feito todas essas ações nos hospitais regionais e a transferência desse atendimento, da descentralização aqui de Campo Grande, é uma agenda. Aí pergunta, o que está acontecendo? A construção de Três Lagoas, a construção de Dourados, Naviraí em andamento, Ponta Porã já realizado, Coxim já realizado, Jardim em andamento, Nova Andradina. Essa é a agenda da saúde. A caravana, que tanto polemiza, é um suspiro dentro dessa agenda, que atendeu 500 mil pessoas, fizeram 67 mil cirurgias e tirou essa fila, descomprimiu essa tragédia que é a saúde no país, por ser tripartite, por ter baixa eficiência, por todas essas situações que a gente vive. O sonho e a agenda da saúde está colocada. Na segurança pública, igualmente. Como é que se faz segurança pública com desmotivação, sem equipamento mínimo que seja? Ainda falta muita coisa, lógico, sem delegado. 72 delegados entraram para ocupar as delegacias do Estado. São 15 mulheres numa agenda de política específica de combate à violência contra a mulher. Então essa agenda, muitas vezes, os políticos colocam algo inatingível ou algo icônico, mas a agenda do país é uma agenda de feijão com arroz mínima que tem que ser implementada. E essa é a ação de responsabilidade do governador Reinaldo, que não quer uma marca específica e não quer ficar conhecido por uma pessoa que fez a obra A, B ou C. É a pessoa que estruturou agendas absolutamente essenciais à população de Mato Grosso do Sul. Outra que é fundamental é a do desenvolvimento. Quando a gente pega os eixos logísticos do Estado, a política fiscal implementada junto com as empresas e cria um ambiente de atração dessas empresas, faz com que o Estado tenha o melhor segundo balanço de contratação, faz com que o Estado tenha o melhor aumento de renda média do país. O trabalhador do Mato Grosso do Sul, nesse período de crise, saiu de R$ 1.100 para R$ 1.200, enquanto 20 estados perderam a renda média do trabalhador. Esse ambiente de negócio criado para atrair as empresas é que vai gerar a economia, vai gerar riqueza, trabalho, renda e emprego. E o Estado tem que saber traduzir isso em bem-estar para aqueles que precisam. Na área social é o que eu vou falar, Benhur. Nós temos 47, quase 50 mil pessoas em Vale Renda, o dobro de Vale Universidades e 18 mil indígenas recebendo cesta básica todo mês, que não é função do Estado, essa é uma atribuição federal. Junto com o Ministério Público Federal, junto com a Justiça Federal, apresentamos todos esses relatórios. Por quê? Porque são pessoas em absoluta necessidade e carência, num momento absolutamente crítico das finanças.
Então esse conjunto social, infraestrutura e serviços básicos bem aplicados e com perspectiva de uma mudança estrutural, e aí eu quero destacar a educação, né, que eu acredito piamente que o nosso futuro tem que estar calçado nesse vetor de ação. E o trabalho que está sendo feito, às vezes silencioso, com muito embate, para implementar as escolas de tempo integral, muita discussão, muito embate, muita manipulação, mas nós não abrimos mão de um conceito. O Mato Grosso do Sul ele tem que ser, não é à toa que cresceu no IDEB em todas as categorias, dos poucos estados brasileiros também. Isso é reflexo dessa política. Então, a marca do governador Reinaldo é uma marca de fazer bem feito aquilo que a população do Mato Grosso do Sul quer. É a marca da responsabilidade com o dinheiro público. E eu acho que isso é essencial e é o que nós precisamos no Brasil. Não uma obra de maneira específica. Secretário, a gente sabe da grande dependência, inclusive, dos estados do governo federal, né? Municípios, de verba do governo federal. Como o senhor acabou de falar, muito do que é feito aqui, o Estado arca, mas seria responsabilidade do governo federal. Nós estamos acompanhando uma eleição absurdamente polarizada, onde as pessoas cerram trincheiras, né? É assim que está acontecendo essa eleição. O inimigo está do outro lado, é impressionante. E não deveria ser assim. Mas está sendo assim. Qual é o cenário que se desenharia melhor para Mato Grosso do Sul nessa disputa eleitoral? Carmen, essa é uma situação, vou tentar separar a discussão política, né, de cenário. O governador Reinaldo ele faz parte de uma coligação que envolve um partido específico, que é o PSDB, que tem um candidato a presidente, que é o Geraldo Alckmin. E nesse arco de alianças que ele tem, está o PSL, que tem como candidato a presidente o Jair Bolsonaro. Né? Essa é a situação política, e ele diz isso sempre. Nosso arco de alianças tem esses dois candidatos a presidente da República. Muito bem. Nós administramos o Estado num momento, como você disse, de muita crise, né, de muita dificuldade de repasses de recursos federais, e aí nós temos que imaginar que os próximos 4 anos não serão diferentes. Não tenho a menor expectativa de que isso ocorra. Eu acho que a nossa expectativa é que, independente de quem seja o presidente da República, ele terá que colocar na agenda uma sequência de reformas estruturantes para o país. Porque, independente de quem seja o presidente, não vai governar esse país com os estados quebrados, com a União quebrada, no déficit que é gerado todo ano, se não enfrentar as reformas. E eu vejo pouco essa discussão dos nossos candidatos a presidente da República. Estão discutindo periferia, temas importantes, mas absolutamente específicos e pontuais, e estão deixando de discutir, no meu ponto de vista, a questão central. Como vão se posicionar diante das necessárias reformas que o Estado brasileiro tem que promover. E o Estado ele vai ser beneficiado ou não por essas reformas. Eu acho que a questão financeira vai ser muito difícil o Brasil retomar nos próximos 4 anos uma situação de conforto. Tem que enfrentar as reformas para poder gerar uma estrutura capaz de voltar ao crescimento saudável. Secretário Riedel, um tópico que acho que é muito caro, inclusive a sua trajetória pessoal, que é a questão da produção. O senhor é um empresário do agronegócio, né? Como é que o senhor, essa experiência, o senhor vem da iniciativa privada, né, e vai para o governo do Estado? Quando o senhor olha essa questão do desenvolvimento, o Mato Grosso do Sul está conseguindo diversificar sua base produtiva. O senhor fez menção agora há pouco das cestas básicas, que é claro, atende, o Betinho já nos ensinou que a fome não pode esperar, aquela coisa toda, mas nós sabemos que a gente tem que criar sustentabilidade. O governo tem conseguido implementar uma agenda de maior diversificação. Eu não tenho dados, confesso, mas se o senhor pudesse falar, essa questão do agronegócio, de ponto que a gente tem com a agricultura familiar, Mato Grosso do Sul está melhor, o nosso cenário está melhor nessa questão de contemplar essas diversas facetas que tem a produção? Bem, eu não tenho dúvida disso, né? Se nós olharmos os dados, é importante estar acompanhando, né, as estatísticas. Eu nunca achei, e agora mais do que nunca, eu não coloco antítese entre agronegócio e agricultura familiar. O agricultor familiar, aliás, o produtor de qualquer tamanho, ele precisa e deve buscar tecnologia, eficiência, resultado para o negócio dele. Às vezes o menor não tem a condição de,
e é isso que nós temos que oferecer. O maior talvez tenha mais condição de chegar lá nesse sentido, porque é isso que vai gerar eficiência e resultado. E os pequenos produtores e a base produtiva do Mato Grosso do Sul, ela tem se diversificado muito, e aí nós podemos ver frango, suíno, leite. Nós somos a sequência natural do Paraná. E esses pequenos produtores estão investindo em tecnologia e produção dessas cadeias produtivas e melhorando demais a sua capacidade de renda. E aliado a essa diversificação da base produtiva, nós encontramos uma agroindústria que veio para o Estado também, puxado por essa mudança e por um incentivo governamental importante. As cooperativas todas aqui com investimentos expressivos, lá, Coamo, Cevale e outras, as empresas presentes aqui em diferentes cadeias produtivas, e você delimita o Estado em eixos muito específicos, né? O Bolsão com industrialização mais diversificada, com cadeias do setor florestal, o sul do Estado bastante diversificado em termos de base produtiva, o nosso Pantanal, aí tem que falar de turismo, não podemos esquecer de uma vertente importante do desenvolvimento. O Brasil ele ainda é pífio em termos de desenvolvimento para o turismo, e a sua condição de segurança, de logística não ajuda em nada. Recentemente agora estamos discutindo um amplo aumento da grade de voos para o Estado, com indução fiscal para as empresas aéreas, que já vem sendo discutido e vai acontecer ainda esse ano. Então são ações de governo que levam a essa atração do ambiente de negócio positivo em todas as áreas. E eu não tenho dúvida que isso aconteceu. Quando a gente falava em 2016 que nós já tínhamos 40 bilhões na carteira de investimento, esse valor é da iniciativa privada. E aconteceu boa parte disso. Então, não à toa o Estado de Mato Grosso do Sul manteve um PIB positivo no crescimento, mesmo nos 7% negativo que o Brasil sofreu em 2015 e 2016. Nós tivemos o PIB positivo por conta desse ambiente criado para a atração dos negócios e a diversificação da nossa base produtiva. Nós estamos conversando com o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Secretário, recebi aqui através do WhatsApp as pessoas, alguns ouvintes perguntando o seguinte, com relação a concurso público, se ainda teremos concurso público neste ano de 2018. E aí faço uma pergunta, nós falamos a respeito aí, com relação à saúde. Quase que não conseguimos funcionar o Hospital do Trauma devido a recursos do governo federal, como a Carmen falou a respeito. Mas isso está superado, o governo federal vai ajudar o Mato Grosso do Sul com relação a esse Hospital do Trauma, que mais de 20 anos, né, a população do Mato Grosso do Sul aguardando o funcionamento desse hospital? Veja, isso, vamos falar das marcas do governador Reinaldo e lembrar um pouquinho. A gente nem coloca isso como marca, porque acabar obra inacabada é quase uma obrigação. Uma excrescência brasileira isso. 20 anos no Hospital Elefante Branco no meio da cidade. Acabou. O nome está condizente, né? Do trauma. Do trauma para a população, né? Que ficou 20 anos convivendo com aquilo. O governador foi lá, terminou, o governador Reinaldo concluiu. A operação e o custeio do hospital, ela é vinculada à Santa Casa. Tem participação do município de Campo Grande, que a saúde é plena aqui no município, tem participação do Estado de Mato Grosso do Sul e tem participação de verba federal. Estávamos aguardando, tanto o município quanto o Estado, já garantiram aporte de recursos ao Hospital do Trauma. E o governo federal, na vinda do ministro, ficou o compromisso de aportar os 6 milhões, que foi agora liberado e saiu publicado. Então já está em funcionamento o Hospital do Trauma. E era importante também lembrar do Hospital do Câncer, que uns 7 andares, que já terminamos 3, e está dando sequência na conclusão dos outros andares do Hospital do Câncer. Então a conclusão dessa rede de saúde, ela está sendo feita, eu não tenho dúvida que é um grande feito para o Estado de Mato Grosso do Sul nesse governo de Reinaldo Azambuja. Em relação aos concursos, existe sim a necessidade, vamos fazer um concurso agora, se eu não me engano, para professores, para 1.000 professores. Vai estar sendo publicado esses dias agora, é um compromisso que nós temos para diminuir também os convocados. Nós temos um planejamento de concursos para policiais militares, bombeiros militares, PM, que está em andamento também, e outros necessários à estrutura de funcionamento. Nós temos que tomar muito cuidado, e aí é uma questão da equação fiscal, porque o limite de
pagamento da folha do funcionalismo em relação à capacidade do Estado, ela está no limite. O limite está no limite já. Nós chegamos a um momento onde nós temos que tomar muito cuidado com o tamanho dos nossos compromissos com o pessoal em relação à receita corrente líquida do Estado. Mas não podemos também deixar de atender áreas essenciais. E esses professores são absolutamente essenciais, bem como os militares. O Estado vai ter que buscar soluções em relação à sua receita para atender essa demanda. Bem, quero agradecer ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, pelas informações, pelos esclarecimentos à população de Campo Grande, à população do Mato Grosso do Sul. Nosso muito obrigado pelos esclarecimentos aí. Claro que falamos aí muito a respeito da educação, da segurança e, claro, da saúde, né? Itens importantes e que está sendo discutido em todo o Brasil. A maioria dos candidatos ao governo e a presidência da República também, assuntos importantes. E esperamos que também seja resolvido, e é uma questão que depende muito do governo federal com relação às nossas fronteiras, não é? Uma situação que vem aí se discutindo. Outra coisa é com relação aos presos, né, que o governo federal não manda recursos, ou seja, tráfico de drogas, de armas, e que aí são presos que o governo do estado de Mato Grosso do Sul banca, que deveria ser bancado pelo governo federal. Espero que também consiga esse recurso para melhorar a situação dos presídios e também dos presos aqui do nosso estado, e eu sei que é também uma luta do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Nosso muito obrigado pela sua participação no Tribuna Livre. Eu que agradeço, Marquinho, Carmen, Benhur, sempre um prazer estar aqui. E finalizar dizendo que os desafios em relação à administração do Estado sempre são muito grandes, né? E não há milagre, não há fala fácil e nem atitude fácil. Governar é fazer escolha e tomar atitude. Com responsabilidade é o que o governador Reinaldo Azambuja fez desde o seu primeiro dia de mandato e vai terminar o seu mandato dessa maneira, com muita responsabilidade em relação à sociedade sul-mato-grossense. Muito obrigado a vocês. Bem, só lembrando que amanhã, se a gente conseguir, volta a falar a respeito da saúde. Ontem saiu no Jornal Nacional uma matéria e falou muito bem de Três Lagoas, inclusive da dedicação dos profissionais, porque é necessário o governo do estado, o município, com recursos na área da saúde, com certeza. Sem isso não funciona, mas a dedicação também da turma da área da saúde, médicos, enfermeiros, para que você, população, para você consiga aí ter uma saúde de qualidade. Se falou do SUS e aí mostrou aí os profissionais trabalhando com muita dedicação. Parece-me que Três Lagoas aí o quinto melhor no país com relação ao atendimento do SUS, é muito importante. Parabéns então aí. Esperamos que as pessoas que trabalham nessa área de saúde se dediquem um pouquinho mais, para que também a gente consiga melhorar esse atendimento.